Rodrigo Pacheco não está aqui porque ele não está com medo de alguém. Ninguém tem medo de ninguém no longo da vida, né? Responsabilidade. Mais uma vez se acovarda diante dessa situação, omisso diante de tudo. Olhem esta notícia já. Além do Brasil, veja os países onde o X é proibido. A decisão foi tomada depois da recusa de Elon Musk em nomear representantes da rede social em território nacional. Tudo isso a gente já sabe. A questão disso tudo é que o Twitter foi suspenso no Brasil na madrugada de sábado, hoje dia 31. E se vocês tentarem ir lá, vocês vão ver que tá realmente fora mesmo do ar, tá, gente? Enquanto isso, ainda Alexandre de Moraes quer dar uma multa de até 50 mil para aqueles que abaixarem VPN. Para saber as notícias, porque a verdade disso tudo, eles querem regular as redes sociais. Não querem que a gente saiba o que está acontecendo no mundo. Principalmente o que está acontecendo com esses poderosos políticos. Que após o nosso presidente amado de coração, Jair Messias Bolsonaro, escancarar toda a verdade, o mundo ficou sabendo e agora se interessa por política. Mas quem poderia resolver isso? Ele, Rodrigo Pacheco, mas não faz. E foi numa sessão conjunta na Câmara dos Deputados que os deputados se uniram, ficaram revoltados. E frente a frente lá na Casa do Povo, mas no Senado, com senadores de esquerda, mandaram a real. E vocês acreditam que ainda teve senadores de esquerda defendendo ele, Rodrigo Pacheco e também Alexandre de Moraes? É surreal. E agora prepare-se para vocês verem escancarada toda a verdade por trás desses bastidores do Senado. E por que Rodrigo Pacheco não quer pautar o pedido de impeachment, sentando em cima de todos eles. Vejam o que aconteceu. Segundo informações, Pacheco até fugiu. Senhor presidente, a situação no Brasil agora, que já era caótica, beira o surreal. Atingiu o surreal, na verdade. Acabamos de ver que depois de Alexandre de Moraes ameaçar fechar o Twitter numa intimação ilegal, todos os juristas concordam, afinal Elon Musk sequer é o representante legal do Twitter, e diz que fecha hoje à noite, se não responder a demanda legal, o Twitter no Brasil. Vamos nos aliar à China, à Rússia, ao Irã nas ditaduras. Depois disso, chega aqui que na falta de representante X no Brasil, o STF bloqueia recursos financeiros da Starlink, do Elon Musk, que é outra empresa. Outra empresa, Alexandre de Moraes, vai fechar mais uma empresa depois de desempregar os funcionários do Twitter. Também os da Starlink serão desempregados? Eu queria, senhor presidente, senador Paulo Paim, que o senador Rodrigo Pacheco estivesse aqui. Eu sei que, em virtude da aprovação no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência está sentado, mas neste momento, quem deveria estar sentado aqui era Rodrigo Pacheco, que mais uma vez foge à sua responsabilidade de tratar dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e dar encaminhamento aos pedidos de impeachment dos ministros. E agora, como eu tenho dito, não é só o Alexandre de Moraes não que tem que ser empichado, todos os 11. O perfil do STF foi usado ontem para essa intimação ilegal, descabida, que achincalha o Brasil no mundo todo. Mas Rodrigo Pacheco foge à sua responsabilidade. Mais uma vez se acovarda diante dessa situação, omisso diante de tudo. Aliás, senador Paulo Paim, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Eu queria ver Vossa Excelência com a mesma energia que trata dos casos da época, dos anos 60, 70 no Brasil, dos casos presos políticos hoje no Brasil, senador Paim, com toda a sinceridade. Eu estou aqui com a camiseta do Clesão. O Clesão morreu na cadeia, senador Paulo Paim, sem ter direito à defesa que merecia, sem poder sair, apesar de os advogados anexarem todas as provas às suas comorbidades. Nos ajude nisso, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. Anistia para os perseguidos políticos no Brasil que não estão tendo devido processo legal. Quem quebrou que pague conforme a lei, mas perseguir pessoas que inclusive sequer estavam aqui em Brasília, colocadas na cadeia, jogadas lá, perseguidas. Felipe Martins, senador Paim, não foi para os Estados Unidos, comprovou, passou 6 meses no cárcere porque queriam arrancar uma delação premiada dele, coisa que o PT no passado sempre criticou. E agora, onde é que está o PT na defesa dos direitos humanos? Senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos precisa funcionar para todos
os direitos humanos que são violados, não só quando são supostamente de um dos lados. Aliás, eu quero aproveitar a presença do deputado Ivan Valente e perguntar se ele conhece o pastor Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos, o senhor conhece? Eu já trouxe aqui, sabe quem ele é? Ele é um pastor que está preso hoje na Papuda, aqui em Brasília, eu o visitei. E sabe por que ele segue preso? Por causa de um homônimo, o senhor tratou de homônimos, de um homônimo que cometeu crimes em outro estado, que já morreu! E o Alexandre de Moraes mantém o pastor Jorge Luiz dos Santos, que foi preso nas esteiras dos acontecimentos de 8 de janeiro, apesar de utilizar a ficha corrida de um homônimo. O pastor Jorge Luiz dos Santos não tem uma passagem na polícia, mas o homônimo Jorge Luiz dos Santos, sim, tem uma extensa ficha corrida, mas já morreu! Já morreu! Onde está? Deputado Ivan Valente, estou falando com Vossa Excelência, a defesa dos direitos humanos para todos. A hipocrisia da esquerda não tem limites. Por isso, senador Paulo Paim, faz aqui uma cobrança, porque até o momento não viu o senhor falar dos abusos de autoridade e dos absurdos que estão sendo feitos contra os direitos humanos no nosso país, contra pessoas cujas ideologias o senhor não concorda, não precisa concordar, cada um tem seu lado do espectro político. Mas agir de acordo com a conveniência ideológica não é correto. Portanto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado da República, lhe peço, o senhor que não fuja à responsabilidade, como foge o senador Pacheco. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Fiquei em Brasília para aprovar o PLN do Rio Grande do Sul, mas também para cobrar o senador Rodrigo Pacheco que tome atitude diante dos absurdos que estamos vendo hoje no Brasil. Chega de descaso com aqueles que são perseguidos políticos. Precisamos contar também com Vossa Excelência. Eu quero agradecer muito, muito ao presidente Rodrigo Pacheco. E após as declarações fortíssimas dele, Marcel Van Hatten, vocês não vão acreditar, Paulo Paim saiu em defesa de Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes, mas levou uma invertida dela. Bia Kicis, que em tribuna no Senado detonou geral. O presidente Rodrigo Pacheco não está aqui porque ele está com medo de alguém. Ninguém tem medo de ninguém no longo da vida, né? A gente enfrenta o debate político e não há problema nenhum. Eu quero mais é dizer ao meu querido amigo e grande senador, um dos melhores senadores que eu vi na presidência do Senado, pelo trabalho que ele está fazendo lá. Obrigada, senador Paim, presidente desta sessão. Estou aqui com as notícias que estão sendo veiculadas hoje nas redes, na mídia. Metrópolis, Moraes já tomou a decisão de derrubar o Twitter, mas ainda analisa como. O Elon Musk, que tem defendido a liberdade de expressão para todos, independente de espectro político, está sofrendo perseguição, e a sua rede também, do ministro Alexandre de Moraes, e ele se recusa a cumprir ordens, presidente, que são ordens ilegais, sem observância do devido processo legal, e a legislação americana impede que qualquer empresa americana descumpra a legislação, seja do seu país ou do país onde exerça alguma atividade, que é o caso. O X exerce atividade no Brasil, mas está em vias de deixar de prestar o serviço a mais de, parece que 25 milhões de brasileiros que utilizam as redes, a rede X, ex-Twitter, porque o ministro Alexandre de Moraes quer cobrar multas, em razão do descumprimento, a meu ver totalmente legítimo, de decisões de censura, censurar pessoas de quem o ministro não gosta, pessoas que são conservadoras, apoiam o presidente Bolsonaro. O ministro não gosta dessas pessoas. E, por isso, ele quer que elas sejam censuradas, tenham suas redes derrubadas. As outras plataformas, como Facebook, como Instagram, elas têm obedecido às ordens do ministro Alexandre. Elas derrubam perfis dizendo que essas pessoas conservadoras, elas estão
violando a política da plataforma. Nós sabemos que isso não é verdade, porque o X demonstrou, naquele escândalo do Twitter Files Brasil, que o ministro mandava derrubar contas sem que o Twitter, e ocorre isso com certeza com as outras plataformas, pudessem dizer que havia sido uma decisão judicial. Tinham que dizer que era em razão de violação das políticas das plataformas. Então, isso é uma coisa completamente absurda, não é? E ele está corretíssimo em não cumprir decisões de censura que afrontam a Constituição Federal, afrontam a moral, a consciência do povo brasileiro e afrontam, e Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, afrontam os direitos humanos, a liberdade de expressão e o direito de não ser perseguido politicamente são direitos humanos que são consagrados por tratados dos quais o Brasil é signatário. Agora, não bastasse essa questão de derrubar o Twitter, agora o ministro está bloqueando recursos da Starlink, porque o Elon Musk é o proprietário, o dono da Starlink. Mas o que a Starlink faz no Brasil? A Starlink, ela leva a comunicação aos locais mais distantes desse país, no norte, e inclusive, não só na área urbana como rural, inclusive, quem se beneficia desse serviço da Starlink, que leva internet, comunicação aos rincões mais distantes, são indígenas, são minorias. E aí, o ministro está fazendo com que essas pessoas percam o direito de se comunicar, de poder fazer negócios. Ele está prejudicando não só os usuários do X, como também as minorias, que a esquerda levanta a bandeira que defende minorias, que defende os indígenas, e vão ficar calados, vão continuar aplaudindo o censor, o tirano Alexandre de Moraes, que está agora investindo contra aquelas pessoas que finalmente ganharam dignidade e possibilidade de se comunicar com Starlink, com a internet. Gente, isso é tão absurdo. É tão absurdo. E eu realmente, assim como fez o meu colega, deputado Marcel Van Hatten, eu peço a Vossa Excelência, que é uma pessoa equilibrada, ponderada, e é uma pessoa que luta pelos direitos humanos, que abrace essa causa e apoie também a anistia a esses presos políticos que são vítimas hoje de um tirano que impõe a ditadura da toga no Brasil. Eu vou aproveitar essa minha inscrição hoje na sessão do Congresso Nacional, ouvindo vários colegas aqui, senador, falando das suas preocupações com o Elon Musk, com o Twitter, com as redes sociais. Eu só tenho uma coisa a dizer: pedir anistia para quem está fora da lei, querer aplicar golpe, destruir a democracia no Brasil? Inaceitável. O que falta para o Brasil é nós termos a regulamentação das redes sociais para evitar as fake news, para evitar as mentiras, porque se quer aqui é liberdade para mentir, o que se quer aqui é liberdade para agredir democracia, o que se quer aqui é liberdade para destruir a vida das pessoas, colocando inverdades nas redes sociais. Então, aqui o que o Brasil e a democracia ainda precisam é ter regulamentação das redes sociais. E todos aqueles que estão aqui a reclamar é porque estão estimulando que se haja fora da lei e que se rompa a democracia. E vocês, gente, o que acharam de tudo isso? Vocês já imaginaram quantas pessoas vão ser prejudicadas, entre elas as Forças Armadas? Porque ele também bloqueou as contas da Starlink. Quantas pessoas desempregadas, quantas coisas acontecendo no Brasil que eles dizem que tem democracia. Mas a democracia já está indo água abaixo há muito tempo. E eles tudo em nome da democracia. E falando em nome da democracia, olhem o que aconteceu com esse coronel, simplesmente porque falou mal dos coronéis do governo Lula. Gente, é surreal isso que eu vou trazer agora para vocês. Coronel é condenado à prisão por publicação contra comandante indicado por Lula. O coronel da reserva José Palácio Matias dos Santos foi condenado pela Justiça Militar a uma pena de 4 meses de detenção em regime aberto, após
incitar insubordinações do Exército ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Apesar da condenação, Matias recebeu o benefício da suspensão condicional da pena, já que a sentença foi inferior a 2 anos e ele não possuía antecedentes criminais por crimes dolosos. A investigação contra o coronel foi iniciada após uma publicação feita por ele no antigo Twitter, o atualmente X, que não está mais aqui no Brasil. Isso no dia 8 de janeiro, data marcada, segundo eles, para aquele possível golpe, que não aconteceu. Na postagem dirigida ao então comandante do Exército, General Júlio César de Arruda, Matias afirmou, aspas, o Brasil e o Exército esperam que o Senhor cumpra seu dever de não submeter às ordens do maior ladrão da humanidade, fecham aspas. Em outra publicação, o coronel mencionou que Brasília estava agitada com ações das patriotas. Em outra publicação, o coronel mencionou que Brasília estava agitada com a ação dos patriotas e que seria uma excelente oportunidade para as Forças Armadas entrarem no jogo, desta vez do lado certo, fecham aspas. Matias também fez ameaças ao então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, atualmente ministro do STF, escrevendo, aspas, está se sentindo empoderado? Tua purpurina vai acabar, em uma postagem na mesma rede social. A condenação de Matias foi decidida pelo Conselho Especial da Justiça para o Exército de forma unânime. O coronel deverá comparecer à Justiça Militar a cada 2 meses como parte da condição imposta pela suspensão condicional da pena. O que está aparecendo aqui, gente? Nada diferente do que estamos vendo, Aonde até mesmo as Forças Armadas punem aqueles que não concordam com o governo. É surreal o que está acontecendo no nosso Brasil. E vocês, o que achou de tudo isso e o que vocês acharam dessa sessão conjunta na Câmara? E o que vocês acharam dessa sessão conjunta, aonde deputados e senadores, frente a frente, trazendo a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil? E o que vocês acharam do que fez ela, Bia Kicis e Marcel Van Hatten? Eu quero saber muito a sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos vocês. Até nosso próximo vídeo.